José Joaquim de Campos Leão, conhecido como Corpo Santo, nascido em Triunfo no dia 19 de abril de 1829. Habita o planeta até 1º de maio de 1883. Dramaturgo brasileiro à frente de sua época, Corpo Santo percorre várias localidades do interior gaúcho antes de se estabelecer em Porto Alegre. Comerciante, professor, vereador e delegado de polícia, adota o nome Corpo Santo por razões místicas. Compara-se a Jesus Cristo e afirma encontrar-se pelo fenômeno da transmigração das almas com o espírito de Napoleão III. A grafia de corpo obedece à ortografia criada pelo autor, que assim deseja simplificar a escrita em português. 1851. Habilita-se ao exercício do magistério público na capital. 4 anos depois, casado, vai em 1857 com a família para Alegrete, para fundar um colégio e merecer respeito com personalidade pública. Colabora com os jornais locais e ainda continua exercendo os cargos públicos para os quais já é habilitado. Os problemas mentais não são diagnosticados. Os médicos que o examinam no Rio de Janeiro, em 1868, declaram que está apto para administrar negócios e família. Porém, de volta a Porto Alegre, no mesmo ano, é interditado pela Justiça. Monta uma gráfica em 1877 para imprimir uma estranha série de livros intitulada Enciclopédia ou 6 meses de uma enfermidade. As 17 comédias, uma delas incompleta, reunidas em teatro completo, são de 1866 e levam um século para serem ensinadas. A primeira montagem é realizada por um grupo estudantil de Porto Alegre, em 1966. Desde então, torna-se um autor de poucas montagens. É um autor difícil, que exige uma direção segura e no limiar da ousadia. Os personagens não apresentam uma identidade coerente e suas ações são as mais desvairadas. Ateiam fogo no cenário, soltam ratos no palco, bolinam e espancam uns aos outros. Muitas peças têm uma pesada carga sexual. As relações naturais incluem cenas em um bordel e insinuações de incesto. A separação de 2 esposos encerra-se com um diálogo hilariante entre Tatu e Tamanduá, o primeiro casal gay da dramaturgia brasileira. O curioso é que o dramaturgo é um conservador. Só quando escreve o monarquista José Joaquim de Campos Leão dá lugar ao anárquico Corpo Santo. É descoberto por intelectuais gaúchos nos anos 20. A classe intelectual da década de 60, com muito esforço, faz com que sua obra seja reconhecida nacionalmente. Situado pelos críticos como pioneiro nas tendências de representação da arte teatral, quando lhe é atribuída a paternidade dessa corrente moderna na época, sob o título de Teatro do Absurdo. Mais tarde, ainda o julgo como antecessor do movimento surrealista. Na década de 70, continua sendo glorificado e a ele acredito a ideia original do agora tão famoso e polêmico Teatro do Absurdo. Eudinir Fraga, em trabalho na década de 80, defende que Corpo Santo seja enquadrado como autor surrealista, por fazer uso constante em seu texto do chamado automatismo psíquico, que caracterizaria aquela corrente estética. Suas personagens são sempre projeção dele, e com ele muitas vezes se confundem, como observamos pelo conhecimento de sua biografia. Inclusive, deixam a categoria de personagens e assumem um tom discursivo, lamentando as infelicidades e as injustiças sofridas pelo Criador. Por outro lado, não tem preocupações estéticas. Suas lamúrias estão sempre a um nível existencial, ou melhor, individual. Sua obra visa satisfazer uma necessidade interior que a expressão determina. Corpo Santo, considerado hoje um autor vanguardista e cuja biografia não deixa claro a sua provável loucura. Seus textos contrariam a lógica e continuam vivos em pleno século XXI. A equipe do BIS fica na torcida que a classe teatral redescubra esse autor e possamos ter o prazer de vê-lo encenado nos teatros do mundo, revelando para o público Corpo Santo que aqui é celebridade e sua obra.
E para animar os produtores, não podemos deixar de citar a herança cômica dos textos, especialmente as situações expressas no texto e vivenciadas pelo ego do artista na criação, sem esquecer a nomenclatura curiosa de seus personagens: Rubincundo, Revocata, Eubaquinha, Ridinguinho, Ostralâmio, Lamúria, Rocalípsia, Esterquilínea, Euletério, Régulo, Caatinga, Esquisito, Córneo, Ferrabras, Simplício e por aí vai. Bis em exibição no canal STV Celebrities do Mosaico STV Canais e no STV Programação Rotativa fica por aqui. Envie seu e-mail com sugestões, qual celebridade você quer ver aqui no Bis. É Session TV com você. A sua conexão é aqui. A gente vai e volta quando você quiser.